Fala, povo do bem! Tenham todos um excelente almoço aí, agora aqui na gravação ao vivo. Estamos em 12:30 em ponto, assim como programado. Essa é a nossa programação, 12:30, todos os dias de julho. Estamos fazendo a leitura de um capítulo por dia e fazendo os comentários para gerar entendimento sobre a leitura. Essa é a proposta. Já estou com ela aqui em mãos. Aqui, essa é a famosa que está sendo utilizada aqui em todas as leituras, em todos os capítulos. Hoje estamos no capítulo 8, assim como é dia 8 de julho agora. Então você que está assistindo agora, tenham todos uma excelente tarde. Como foi sua manhã? Né? Se tiver aí agora no horário do almoço, façam todos uma excelente refeição. Se tiver aí no almoço e não puder assistir, deixa rolando o áudio aí, né? De preferência não mexa no celular enquanto estiver fazendo a sua refeição, porque assim como vários outros momentos, a refeição é um momento sagrado. Se você está com a sua família, é ainda mais, tá bom? Mas se tiver rolando um áudiozinho aí no fundo, com leitura de provérbios, palavras de sabedoria, fica melhor ainda. E essa semana aqui tá fria, né? Quem tá no Paraná aí tá percebendo que o tempo está ficando mais frio agora. Parece que o inverno começou agora. É julho. Então vamos aquecer o nosso coração? Aquecer o coração, aumentar a frequência com provérbios, palavras de sabedoria. Aqui na Bíblia que eu estou utilizando, mostro novamente, né? Porque tem muitas pessoas que chegam depois, chegam antes e assiste o vídeo depois, né? Que fica disponível no YouTube também. Essa daqui, ó, Bíblia King James, 1611. Essa Bíblia aqui, ela tem umas... Por ela ser desse tamanho aqui que vocês estão vendo, ela tem umas características bem interessantes, assim. Ela tem título nos capítulos, ela tem um estudo abaixo aqui. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu não faço a leitura antes da gravação, porque eu quero gerar o entendimento aqui junto com vocês em vídeo. Na live principalmente, aí quando as pessoas entram, eu até indico, né, que se tiver algum comentário, alguma dúvida, que a pessoa possa comentar aí, que a gente juntos nós geramos um entendimento melhor ainda. Como dizem, né, 2 cabeças pensam melhor que uma, mas 3 seria o nosso caso aqui, porque nós estamos trabalhando com a sabedoria de Deus. Então, Ele está entre nós aqui também. Vamos lá para a leitura, capítulo 8 de Provérbios, e o capítulo dessa vez traz o título de A Virtude da Sabedoria. A Virtude da Sabedoria. Vamos lá. Eu faço a leitura no computador aqui. Provérbios capítulo 8. A Virtude da Sabedoria. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho dos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo,
e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Tem bastante versículo que são eu não vou dizer, não são meras repetições, né? Porque assim como nos outros vídeos eu comentei, Deus é sábio, Ele sabe que os filhos dele, que somos nós, lê com pressa, lê na correria, lê sem querer gerar entendimento, lê como se fosse a revista Capricho, revista Caras. As pessoas leem como se fosse qualquer coisa, mas não é, Provérbios é um livro de sabedoria, por isso, com sabedoria você precisa ler. E essa sabedoria, como vem do alto, ela só é possível ser acessada através do nosso coração, que é onde fica a nossa frequência. Por isso, algumas coisas elas ficam repetidas. Acaso a sabedoria não clama? A sabedoria ela clama, ela vibra, ela está o tempo todo pedindo atenção, pedindo a sua atenção. E não ergue o entendimento a sua voz? Isso daqui está falando assim que quando a gente adquire a sabedoria é bom que a gente fale sobre ela, né? Por isso vocês que estão assistindo aqui agora, se vocês não estiverem assistindo sozinhos, é bom que vocês compartilhem com alguém, né? Já aproveitando, como eu sei que essa live aqui ela fica gravada no YouTube, você que está assistindo aí agora já aproveita, né? Se inscreva, compartilhe, curta o vídeo, faça os comentários aí abaixo, que isso gera engajamento para o canal e mais pessoas podem assistir isso daqui posteriormente também, assim como você chegou até aqui nesse momento. Você tem muita coisa aqui que será de bom proveito e saiba, né? Isso daqui está sendo feito com muito bom coração, tá bom? Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. Esse versículo me chamou muito a atenção agora na leitura, porque há pouco eu estava conversando com uma mentorada minha. Eu tenho uma mentoria que chama Engenharia das Emoções. Se vocês tiverem interesse, tem o link, fica no Instagram, ele fica nos links ali. E eu comentei com ela o seguinte, né? Quando a gente observa as pessoas falando, nós precisamos enxergar não só as palavras, ouvir as palavras, nós precisamos entender o que o coração da pessoa está falando, para que isso não fique registrado no seu coração. Você precisa fazer o filtro antes de entrar no coração. Primeiro, escutamos com o ouvido, enxergamos a pessoa falar com os olhos, mas se a gente não prestar atenção na frequência que a pessoa carrega, muitas vezes pode acontecer dessa frequência não estar vindo com o mesmo tom que a palavra vem. A palavra pode ser doce, a palavra pode ser suave, pode vir através de elogios. Como vimos nos capítulos anteriores, a mulher estrangeira ela lisonjeia os homens que estão perdidos por aí, atrai para dentro de casa e ali acontece o adultério, né? Então, se a pessoa ela não está com sensores ativados, a pessoa ela acaba muitas vezes caindo em palavras que não era daquele entendimento que era para ser, né? Geralmente pessoas que estão com intenção de enganar ou estão simplesmente perdidos, não buscaram a sabedoria no tempo correto, no tempo devido, que é todo o tempo. Elas acabam falando palavras ali e se você não estiver atento, isso daí entra no seu coração e gera mais um sistema de crenças. Crenças baseadas em coisas erradas, em coisas que não estão gerando frutos para o seu caminho. Então, estejamos sempre atentos à frequência que as pessoas carregam, que elas estão emanando ao nosso redor. Por isso que fala aqui, ó, ela clama nos portões, ou seja, é logo na entrada.
Não é depois não. Se você tiver que barrar alguma coisa, barra na entrada. Não deixa entrar para cá. Barra aqui. Opa, tem um negócio meio estranho aí. Então, deixa a pessoa terminar de continuar falando, mas não precisa interromper, né? A falta de educação também, ela não tem nada a ver com a sabedoria, mas não deixa passar desse ponto. Ó, a entrada da cidade, a cidade do nosso coração, e ao chegar às portas. Então, fiquem atentos, é já logo na entrada, nos portões, as portas. Ó simples, versículo 5, ó simples, entendei a sabedoria e vós tolos sede de coração compreensivo. A pessoa que ela é simples, tá bem separado aqui, né? Uma pessoa simples, ela não é tola, né? Mas uma pessoa tola, ela é tola e simples. Tá? O simples, como ele ainda não é tolo, ele precisa gerar sabedoria para ele não passar para esse próximo nível de ignorância da palavra de sabedoria. O tolo, ele já foi simples, mas ele escolheu caminhos que não estão em retidão com a palavra de Deus e acabou virando tolo. A esse o Senhor recomenda que tenha coração compreensivo. Esse coração compreensivo é o já comentado também coração ensinável. Porque, se eu não me engano, em Provérbios 1, lá fala, né, que a pessoa sábia, quando ela é repreendida, ela fica cada vez mais sábia. O tolo, que é o escarnecedor, quando repreendido, ele fica com raiva, ele fica contra, né? Então, que você não tenha esse tipo de atitude quando chegar à sua porta a sabedoria. Tente aprender. Tenha um coração compreensivo e ensinável. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. O livro de Provérbios não é um livro de regras, ele é um livro de princípios. Ele é dito como o que é certo. É o que é certo. Tá? Não é um livro de regras, é um livro de princípios. Guia sua conduta. Eleva a moral. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aqueles que encontram conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Isso daqui é para você não ficar pensando, né, ou gerando entendimento dentro do seu coração de que a sabedoria ela pode ser tratada como a riqueza material, né? A sabedoria ela eleva para virtudes onde você não sabe nem o que isso significa. Te leva a patamares, ela te dá acesso a lugares que antes você não tinha. A sua frequência está mais alta. Você não precisa comprar as coisas com a sua sabedoria. A sabedoria te dá acesso às coisas. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. A sabedoria habita com a prudência. Olha só que legal, né? Ontem estávamos
assistindo um filme em família. Tava eu, minha esposa, minha filha de 2º grau e a minha filha. Nós todos estávamos assistindo no sofá. E a Helena, que é minha filha, ela tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 7 meses, ela completa amanhã. 1 ano e 7 meses. E a gente percebe que muitas coisas a gente precisa ficar repetindo, né? Olha, não pode fazer tal coisa, né? Mas uma coisa é você corrigir através do medo. Outra coisa é você corrigir através do temor. E em Provérbios muito se fala sobre a questão da repreensão através do temor do Senhor. Isso você vai ler em todos os provérbios. Todos os provérbios têm o temor. Porque o que é comum? O comum é os pais, eles ensinam muito através do medo as coisas. E dado o devido medo, o nível de medo que se aplica, a pessoa ela pode não fazer as coisas porque ela acha certo. Ela faz as coisas por medo de perder algo que você colocou ali em jogo. Por exemplo, minha esposa ela é terapeuta sistêmica. Ela atende, faz terapias sistêmicas. Muitos conhecem como constelação familiar, mas outros conhecem como terapia sistêmica. Ela faz esse tipo de atendimento e sempre a gente conversa sobre uma coisa ou outra, né? Claro, com muita discrição. Tem muitas pessoas que foi gerado através, né, do ensinamento dos pais, da instrução. Vou dar um exemplo claro aqui agora sobre isso, né? Uma criança está lá querendo mexer na tomada. Ao invés de você repreender através do temor, né, que seria assim, ó, filho, não mexe aí porque isso daí pode te prejudicar, né? Isso não é do meu agrado, você ficar mexendo aí. Por quê? Porque eu me preocupo com você. Porque como o pai te ama, eu não quero que você fique mexendo aí em coisa que pode te fazer mal. A não ser que depois, né, dada a idade também, depende da idade, você muda o nível do temor, né? Mas nunca aplique o medo dentro do coração da criança. Então, né, não mexe aí que não é do meu agrado, isso daí é perigoso. Se você quiser mexer aí, nós precisamos ou desligar lá no disjuntor a energia, ou nós precisamos tomar outros devidos cuidados para que você não leve um choque aí na tomada, né? Então vai mudando o nível, dependendo da idade também e o conhecimento que a pessoa tem ali na fase em que se encontra, dado o seu contexto aí também. Mas existe o medo também. Então a repetição é comum no ensinamento, na instrução dos filhos. Ela é comum. Toda hora a gente precisa repetir quase a mesma coisa. Ó, isso daí não é bom, isso daí não é legal, isso daí tá errado, né, e etc. Mas existe também aquele pai que fica muito raivoso de tanto repetir, sei lá, por causa do estresse do trabalho, ou por causa de algum tipo de descontentamento com a própria vida, a pessoa não está buscando a sabedoria, daí esse pai ou essa mãe vai lá e fala pro filho assim, ó, se você mexer nisso daí, eu vou embora daqui de casa. Ou ela escutou numa discussão entre os pais. Isso daí gera uma ferida no coração da criança que fica para até a fase adulta dela, até quando ela estiver bem idosa já. E ela vai tropeçar na vida várias vezes e não vai nem perceber por quê. Mas a raiz foi plantada. Foi colocada lá na terra mais fértil do mundo, que é o coração. Aí essa pessoa, sem saber que ela carrega esse tipo de ferida, ela vai procurar agradar os pais, mas não é porque respeita-os, não é porque os ama, é porque ela tem medo de alguém ir embora. Aí ela replica isso no relacionamento, replica isso na própria instrução dos filhos dela e por aí vai. Essa é a diferença entre o medo e o temor. E sobre a questão da prudência, você precisa ser prudente com as suas palavras,
prudente com as palavras que você ouve, prudente com as coisas que você assiste, prudente com as coisas que você escuta, as músicas, prudente quanto aos seus amigos, prudente quanto ao jeito que você trata o seu trabalho, prudente com o seu dinheiro. A prudência, ela habita junto com a sabedoria. Entende? Digamos que a prudência, como ela habita junto com a sabedoria, elas são irmãs, né? A prudência é irmã da sabedoria, a sabedoria é irmã da prudência. Então, quando você está tomando algum tipo de decisão, a sabedoria fala, né? Ah, isso daqui eu não sei não, isso daqui tem alguma coisa errada. Daí a prudência fala assim, ó, realmente está errado. E eu tô juntinho com você aqui. A gente está estamos pensando junto aqui. Você está sendo prudente e sábio, né? A sabedoria e a prudência, elas andam juntas, elas moram juntas. São irmãs. Irmãs que se amam muito. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. O rei, ele reina, e o príncipe decreta a justiça. Isso daqui a gente vê muito nos casos de herdeiros, né? Quando os pais, eles levantam o patrimônio familiar, aí os príncipes, né, os filhos, eles querem decretar o que é justo e o que não é, sendo que nem foi ele que levantou, né? Os príncipes decretam a justiça, mas é bom também, se esse príncipe carrega a sabedoria, fique livre e seja uma pessoa que decreta justiça mesmo. Porque pessoas, no decorrer da vida, pessoas que também já adquiriram sabedoria, assim como adquiriu, pode perder. Você precisa ser prudente e constante. Guardar no seu coração. Sempre. Por mim, príncipes governam e nobres, todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Pode perceber que aqui ele falou riqueza que é durável. A justiça ele não colocou prazo de duração, ou seja, a justiça é a justiça. A riqueza, ela vem e vai, né? Ela pode durar ou não, mas a dele é durável, que é a sabedoria. Mas você precisa guardar ela. Nos outros provérbios falam muito bem sobre isso aqui. Guarde a sabedoria dentro do seu coração. Esse guarda aí não é guardar e deixar lá igual você guarda as coisas na gaveta, né? É guardar de defender. Um guarda que está lá na frente de um banco, ele não está ali só para ficar ali guardando as coisas, né? Ele está lá para defender caso tenha algum tipo de invasor ali, ele vai defender. Por isso que eles ficam armados ali, né? Os homens, eles precisam, por enquanto, desses tipos de artifícios para proteger as coisas. Haverá um dia em que nós nos deitaremos e encontraremos paz, que é apenas a frequência do nosso coração que guarda, que nos eleva, que faz todo o trabalho. É a frequência do nosso coração. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Do que o ouro refinado, porque existem riquezas provindas de fontes não muito boas, né? Mas a dele é refinada, né?
E o rendimento que ele fala aqui são as aplicações que nós conhecemos. Existe o trabalho e o que provê do trabalho muitas vezes é o dinheiro. Estou falando no caso aqui que está no contexto do versículo. Você trabalha e recebe o seu dinheiro. Ou você produz algo e recebe o seu dinheiro. Tem gente que produz coisas que não são boas para outras pessoas e estão recebendo dinheiro. Seja ela qual for a ação ilícita que ela esteja fazendo ou a coisa que está prejudicando o próprio corpo para chegar a esse devido fim que é o dinheiro. Então, a riqueza do Senhor, ela é refinada. A prata, como está falando aqui, e o rendimento é mais do que a prata escolhida. Então, no ouro, a gente vê a questão da riqueza. E na prata a gente vê o dinheiro. Então o rendimento, quando nas aplicações, disse que aplicações de 2% ao mês, elas são aplicações seguras, né, conservadoras, e a pessoa pode não estar querendo te lograr. Mas que o rendimento dele é muito maior do que qualquer prata escolhida. Eu já falei em outros versículos que a busca da sabedoria ela é exponencial, enquanto as ações humanas, a inteligência, ela é linear. Uma coisa é linear e a outra coisa ela é exponencial. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Que nós estamos falando da sabedoria, a sabedoria está falando do Senhor, né? O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas, antes da criação do universo e antes disso também. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Acho que foi no capítulo 6 ou 7 que Deus fundou a terra com a sabedoria e separou os céus com o entendimento. É o versículo 19 de algum provérbio, agora não me lembro qual. Quando não havia profundidades, fui gerada quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Isso tudo aqui vocês podem ler em Gênesis 1, tá? Tudo isso que está falando aqui é em Gênesis 1, tá lá escrito. Então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeites. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque
O que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Essa é a virtude da sabedoria. Ela falou aqui por si só. Gosto muito de falar que a leitura ela não é literal o significado das palavras, né? As colinas, os mares, as águas, as nuvens, não é apenas isso. Sempre tem, leia com sabedoria, sempre tem um entendimento por trás de tudo isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Em quase toda a Bíblia se encontra isso. Parábolas não são palavras diretas e retas. Muitas vezes tem coisas que é reto e direto. Assim como essa frase aqui, ó. Mas aquele que pecar contra mim arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam a sabedoria amam a morte. Isso aqui é ponto final. Não tem, ela é bem literal. Não tem nada a ver de ficar procurando significado em outras coisas. Mas nas outras coisas existem muitas coisas que tá sendo dita através de parábolas. Ou seja, você está aqui. A parábola isso num gráfico ela faz isso, ó, uma parábola. Ela faz uma curva. Ou seja, ela não é reta para você ouvir. Se você quiser entender, você vai ter que buscar ela. Ela está pairando, entendeu? Isso é a parábola. Um dia eu quero colocar aí também um período para fazer a leitura e comentários das parábolas de Jesus, né? Isso daí parece que está aqui dentro do meu coração para eu fazer. Mas por enquanto eu tenho a leitura de Provérbios aqui como meu objetivo. Isso aqui está sendo feito todos os dias de julho. Então, aquele que pecar contra a sabedoria arruinará a própria alma, e todos aqueles que odeiam a sabedoria amam a morte. Essa virtude é a virtude da sabedoria e é o versículo final do capítulo 8. Então, assim com essa leitura, encerro hoje mais um dia de Provérbios, de leitura de Provérbios, capítulo 8. Agradeço a presença de todos. Se inscreva, curta, compartilha e tamo junto. Amanhã faremos a leitura do capítulo 9 e eu espero você aqui novamente. Fazer uma oração aqui para encerramento e já adianto que Deus abençoe a sua semana, tá bom? Ó Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Universo, agradecemos as suas palavras, agradecemos essa oportunidade, agradecemos por mais esse dia. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso coração, nosso cérebro, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, para que sempre busquemos a palavra do Senhor e sempre encontremos na sabedoria a rocha para fundarmos as nossas obras. Que o nosso caminho seja iluminado pela sabedoria, assim como ela ajudou e esteve com o Senhor na criação de todo o universo. Agradeço, Senhor, por poder estar aqui transmitindo hoje digitalmente, tanto no YouTube quanto aqui nessa live. Que pessoas sejam tocadas pelas suas palavras e que guiem a vida delas através da sabedoria. É sempre uma gratidão, Senhor. É sempre um prazer viver dentro das suas palavras e da sua retidão. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Muita gratidão. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Valeu.